Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja, está abrindo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 19 em diante, irmãos. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar, irmãos. Peço que Deus fale ao seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, adoramos ao Senhor, nosso Criador, nosso Deus, Pai. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Que teu Santo Espírito agora, Pai, ilumine o entendimento, a compreensão da igreja para ouvir a tua palavra. Fala o coração do teu povo e me capacita, Pai, a transmitir a tua palavra com fidelidade, com integridade, com sabedoria, Pai. Que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido, glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 13 de Mateus, a parábola do semeador. Então nós percebemos que tem muitas pessoas que não leem a Bíblia porque acham que a Bíblia é um livro difícil de entender. Esses dias, conversando com uma senhora, ela disse que não lê a Bíblia todos os dias porque falaram para ela que ela pode ficar louca, né? Então tem muitos pensamentos equivocados. A Bíblia é um livro que tem passagens fáceis de entender e outras passagens mais difíceis de entender. Temos que entender, irmãos, que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus, é um livro divino. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. E só podemos entender a mensagem de Deus, a palavra de Deus, se Deus nos revelar, se Deus nos der o entendimento, se o Espírito Santo iluminar nossa mente para que entendermos e compreendermos a palavra de Deus. Mateus 13, de 1 a 23, a parábola do semeador. Parábola é uma comparação ou analogia. A maioria das parábolas de Jesus é ilustrativa. Em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus ensina verdades preciosas concernentes ao reino dos céus. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus usa essa ilustração que era comum naquela região de agricultores.
E enquanto semeava o semeador, enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Essas sementes nasceram rapidamente, mas a terra não era profunda para criar raízes, e não tinha umidade suficiente. Então saiu o sol, e elas morreram. Outra, enfim, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Este solo estava cheio de raízes de espinhos. Essas ervas daninhas crescem rapidamente e sufoca e impede o crescimento de vida vegetal saudável. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Era um solo fértil, nem era duro, nem rochoso, nem tinha espinhos que sufocavam as plantas. Era um solo de excelente qualidade, apropriada à semeadura e uma excelente colheita. Era um solo de excelente qualidade, que servia ao seu propósito de produzir. O grau de rendimento variava. Em uma parte produzia 100 por um, a 60 por um e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus desafiou seus ouvintes a pensar. As parábolas eram uma maneira de forçar as pessoas a considerar atentamente o que ele estava dizendo, caso quisessem entender o significado mais profundo das suas palavras. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus responde que aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Que mistério é esse? São verdades a respeito de Jesus que não temos condições de compreender, a menos que Deus nos revele. Os mistérios dos reinos dos céus não podem ser percebidos pelo raciocínio humano. O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Só os que nasceram de novo, receberam o Espírito Santo de Deus, são capazes de entender esses mistérios do reino dos céus. Deus só revela essas verdades sobre Jesus. Quem é Jesus? O Redentor, segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus Todo-Poderoso, aquele que veio para pagar o preço dos nossos pecados. Deus só revela essas verdades sobre Jesus, sobre os mistérios do reino dos céus, aos seus escolhidos, aos seus eleitos, aos seus discípulos. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O ensino aqui é que em questões espirituais a pessoa ganha ou perde, a pessoa cresce ou diminui. Não há meio termo, não existe meio termo. Ou você tem ou você não tem. Quem tem recebe mais. Quem já recebeu a vida espiritual, já foi batizado com o Espírito Santo, continuará crescendo. Aquelas pessoas que já desfrutam de um relacionamento pessoal com Jesus, essas verdades do Evangelho, esses mistérios do reino dos céus revelado a ele, vai gerar mais intimidade com o Senhor.
Mas aquelas pessoas que não desfrutam de um relacionamento com o Senhor, essas verdades do Evangelho, esses mistérios do reino dos céus, continuará sendo mistério. Resultará de mais confusão, de mais ignorância. Vai continuar não entendendo nada. Ninguém pode ouvir a pregação do Evangelho e não ser afetado. Ninguém pode ouvir a pregação do reino de Deus e continuar neutro em relação a Jesus. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Vendo não veem, isto é, mesmo que as pessoas exteriormente observem os milagres, o agir de Deus, não compreendem. Ouvindo não ouvem, mesmo que ouçam as pregações, os ensinos, mas não recebem no coração as verdades do Evangelho, não recebem as palavras de Jesus no coração. Habilidade para entendermos a mensagem de Deus e obedecê-la vem de Deus. É Deus que concede ao homem a graça dele entender e obedecer a sua mensagem. Deus dá a capacidade para entender e obedecer somente aos seus escolhidos, somente aos seus eleitos, aos seus discípulos. Então Deus que concede a graça de nós entendermos a sua mensagem e obedecermos e fazermos a sua vontade. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Os discípulos são bem-aventurados, porque a eles foi concedido a graça de ver e ouvir de Jesus. Porque muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Profetas como Samuel e Isaías, e justos como Noé e Abraão, eles olharam para o futuro esperando o Redentor por vir, mas nenhum deles viu o Cristo encarnado, nem ouviu as suas palavras. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhes arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra de Deus, ela é proclamada a muitos que não compreendem. Ouvem a palavra de Deus, mas não corresponde. Ouvem a palavra de Deus, mas se recusam a andar na luz, sendo-lhe difícil mesmo ouvir a mensagem de Deus, sob influência do diabo. Tudo que a tal pessoa ouve da palavra de Deus não é guardada. O diabo arrebata do coração o que foi semeado. O que foi semeado não é aproveitado, não tem efeito positivo, não tem mudança de vida, não tem arrependimento de pecados, não tem conversão, não tem salvação, não tem santificação, não tem frutos, não produz frutos. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra de Deus, logo escandaliza. Quando a semente é semeada em solo rochoso, logo ela nasce, porque não cria raiz, e logo que o sol sai, ela morre. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, se alegram, emocionam, choram, mas quando o encanto passa, ela esquece tudo que ela ouviu e volta para a sua antiga vida pecaminosa. Outros, por causa da angústia, ou perseguição, por causa da palavra de Deus, por causa da pressão vinda de um ambiente não cristão,
abandonam o caminho. É a gozação, é a chacota por causa da fé. Então a perseguição, então aquela pessoa abandona o caminho do Senhor, né? Não criou raízes no Evangelho. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse solo sujo, cheio de espinhos, é uma séria ameaça ao crescimento de qualquer planta. Da mesma forma, um coração tomado, dominado pelos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, ela fica sem tempo para Deus, não tem espaço esse coração para as coisas de Deus, não tem tempo para Deus, fica na correria, com os cuidados do mundo, em ganhar dinheiro, sufocando a palavra de Deus, matando a palavra de Deus no seu coração. A palavra fica infrutífera, não produz frutos, essa pessoa não consegue colocar em prática aquilo que ela ouviu da palavra de Deus. E Tiago diz em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não podemos simplesmente ouvir a palavra de Deus. Ela tem que trazer uma mudança de vida. Ela tem que trazer transformação na minha vida. Tem que corrigir o meu caminho, me conduzir no caminho certo, no caminho do Senhor. Então não basta simplesmente ouvir, eu tenho que me tornar praticante da palavra. A palavra de Deus, ela é viva. E ela tem que trazer vida, né? Eu tenho que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só para me informar sobre a vontade de Deus, mas a palavra de Deus é para me santificar, para me conduzir ao caminho do Senhor, né? Para entender a vontade dele e caminhar nesse caminho. Eu tenho que me tornar praticante da palavra de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que ouve a palavra e a compreende. Somente aqueles que ouvem a palavra e compreendem são capazes de frutificar. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que recebe de coração a palavra de Deus e obedece, não importando o sacrifício, não importando o sofrimento. Como a semente é recebida, porém, faz toda a diferença. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele produz frutos. Em João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvir a voz de Cristo é ouvir a pregação do Evangelho, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a palavra e seguir a Cristo, procurar fazer a sua vontade. Então aqueles que são de Cristo, ovelhas de Cristo, vão ouvir a sua voz, vão ouvir a sua palavra, vai ouvir Jesus conduzindo a sua vida, te orientando, falando ao seu coração, direcionando a sua vida nos seus caminhos, na sua vontade. Como você tem recebido a palavra de Deus? Você ouve e compreende a palavra de Deus? A palavra de Deus produz transformação na sua vida? Você tem prazer na lei de Deus? A palavra de Deus traz paz ao seu coração? Como é o solo do seu coração em relação à semente da palavra de Deus que está sendo semeada? Ela tem produzido frutos? É um solo duro, onde a palavra de Deus não entra, onde o diabo arrebata o que foi semeado no seu coração? É um solo rochoso, que não cria raiz, né? Você ouve, recebe com alegria, né? Mas por causa dos cuidados do mundo, por causa da perseguição, não frutifica. É um solo cheio de espinhos, né? Que sufocam a palavra de Deus. Você ouve a palavra, mas não consegue frutificar porque ficou sufocada
com os cuidados do mundo. Minha oração, meu querido, é que você possa ser um solo fértil, que Deus possa preparar o solo do seu coração, para que você possa ouvir a palavra de Deus e receber ela com alegria, e ouvir, compreender e frutificar para o Senhor. Que você possa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa ouvir a voz de Cristo chamando, te conduzindo ao aprisco dele. Né? Aqueles que são de Cristo ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, né? E recebe com alegria e continua caminhando. Ouve e compreende. Que Deus nos abençoe, meu querido. Vamos orar, agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, te agradecemos ao Senhor pela sua palavra, Pai. Guarda a sua palavra em nosso coração, que possamos realmente colocar em prática, possamos viver, Pai, a tua palavra. Nós oramos, agradecemos ao Senhor, que a tua palavra venha trazer vida, que venha trazer transformação, que venha trazer libertação, que venha trazer salvação para aqueles que ouvirem a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Deus abençoe, meu querido, uma boa semana. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida.